A Assembleia Legislativa aprovou, em segunda votação, realizada nesta quinta-feira, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, de 2016. A lei do substitutivo integral, que acatou 56 emendas dos deputados, outras 5 foram aprovadas, sendo de autoria dos deputados Janaína Riva, do PSD, Emanuel Pinheiro, do PR, José Domingos Fraga, do PSD, Wagner Ramos, do PR e Zeca Viana, do PDT. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Wilson Santos, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Ivânia. Deputado, finalmente aí a polêmica LDO agora está aprovada. O senhor, como o líder do governo na Assembleia, que lição pode ser extraída aí dessa confusão que foi para aprovar a LDO? Bom, Lúcio, na verdade a Assembleia nos últimos tempos, ela vinha perdendo essa capacidade de debate. É aquilo que a gente está propondo, impedir a reeleição do presidente da casa. Porque nós tivemos aí deputados que tornaram-se maiores que a Assembleia. E essa mesa diretora assumiu com esse compromisso. Assumiu em papel assinado. E com deputados maiores que o parlamento, os entendimentos eram feitos entre o executivo e esses 2 ou 3 deputados. E simplesmente acabou completamente os debates, as polêmicas na casa. Se é um ambiente onde devemos debater, devemos polemizar, é o parlamento. E depois de 70 dias, nós esperávamos aprová-la em 60, né? Houve um pouquinho mais, 10, 15 dias de atraso. Mas mesmo assim, Lúcio, essa matéria foi aprovada com 4 meses de antecedência em relação à LDO do ano passado, que só foi sancionado no dia 12 de dezembro de 2014. Esta vai ser sancionada provavelmente já na próxima semana. O texto, como ele ficou com as emendas, de alguma forma, então continua agradando o executivo ou não, na avaliação do senhor? Ivânia, essa pergunta sua é muito interessante porque as pessoas falam, poxa, mas teve 61 emendas, então desfiguraram completamente a peça. Não. Aquilo que é fundamental, aquilo que é estrutural, nós não permitimos. Então houve a manutenção, por exemplo, a LDO garante um acréscimo de 11% de recursos para a educação ano que vem. Aumentaremos mais 24% de dinheiro para a saúde, 25% de aumento para a área da segurança e 25% também para a ciência, tecnologia e inovação. Então, os fundamentos, aqueles pressupostos que o governo não abria mão, esses ficaram intocáveis. É claro que as emendas melhoraram, aperfeiçoaram o texto, mas aquilo que é a essência, o núcleo duro da mensagem foi mantido. Deputado, nos próximos dias o governo deve enviar à Assembleia um projeto com um novo formato para o FETAB. Ontem esteve aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente da AMM, Neurilan Fraga, e ele está reclamando que o governo não se sentou com a AMM, com os prefeitos, para discutir esse projeto, para apresentar como ficou esse novo formato. Por quê? Eu vou fazer uma brincadeira aqui porque eu tenho intimidade com o Neurilan. Neurilan é igual gato. Mamando e miando. A MM nunca teve um governador mais parceiro do que o Pedro Táxi. A MM nunca tirou R$1 do FETAB. 1 centavo. O Pedro está passando todos os meses certinho, corretamente. E os prefeitos estão aplicando corretamente. Recuperação de pontes, terraplanagem. Então tem realmente essa parceria funcionando. Mas o Neurilan está certo. Quanto mais ele gritar, mais ele berrar, mais a MM ganha. Não chegou o momento ainda. O governo está trabalhando, ouvindo alguns setores da economia, do setor produtivo, e no momento correto, não tenha dúvida, o governador e sua equipe irão sentar com o Neurilan, com a diretoria da AMM, para ouvir o que podemos fazer. Mas o desenho inicial, Lúcio, é transformar o atual FETAB em 2 fundos. Um fundo que agrega a arrecadação de todos os grãos e carne, e outro fundo que vai agregar só recursos oriundos do combustível do diesel. Um desses fundos atenderá os municípios com exclusividade e o outro o Estado, de maneira que mantenha o equilíbrio e o respeito aos 50% de cada lado.
Deputado, o que virou daquela denúncia, daquele levantamento que o senhor ia fazer dos gastos na Assembleia, até já com indicativo de funcionário fantasma, morando fora do país, recebendo mais de 70 mil? Ô, Ivânia, a Assembleia reduziu aí em quase 15% os cargos comissionados. Mas continua gastando muito. Mas continua gastando muito. E eu fiz essa observação ao presidente, porque eu fui prefeito da capital. E se há uma coisa que você não pode perder a mão, o controle, é na folha. Porque cada real que você aumenta, você tem que multiplicar por 13,33. São 12 meses, mais o 13º, mais 1/3 de férias. Então não pode perder a mão em hipótese nenhuma. E além do gasto que temos tido com a folha direta, ainda tem gastos com mão de obra terceirizada. Por exemplo, as CPIs. As CPIs estão gastando aí, a CPI da Copa, algo em torno de R$1 milhão, a CPI da sonegação, algo em torno de 400, 500 mil reais. Então são gastos para quê? Com contratação de mão de obra terceirizada. Então isso tem que ser embutido também na folha, porque é gasto com mão de obra terceirizada. Mas houve uma redução, ainda vi ontem aqui na TV Gazeta, o presidente prestando contas que houve uma redução de 200 cargos comissionados, segundo ele, 200 cargos comissionados, e a folha de pagamento, na minha concepção, somando a folha direta com a folha terceirizada, nós estamos na casa de 13 a 14 milhões. Deputado, bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando. O governador Pedro Taques vai para o seu partido, o PSDB, ou para o partido do seu adversário, o prefeito Mauro Mendes? Não, o Pedro é inteligente e já é político de primeiro nível, de classe A do Brasileirão. Ele é de primeira divisão. O governador deve anunciar em breve a sua filiação ao PSDB. Deputado, uma última pergunta aí. Dias atrás, o secretário Eduardo Moura fez uma comparação estranhíssima, usando uma galinha de Angola. Uns 3 dias antes, apareceu lá no seu perfil, no Facebook, uma capivara emoldurada com uma faixa presidencial. O que é isso? Foi um desrespeito que a minha página fez com a presidente da República, e eu quero pedir desculpas publicamente. A minha página do Facebook, eu não administro sozinho, tem um assessor que faz isso. Foi um desrespeito, baixo nível, que me envergonhou. Eu não gostaria que aquele post viesse às redes sociais. Então eu quero aproveitar para pedir desculpas. Primeiro que a presidente é mulher, é mãe e é avó, e não merece esse tipo de tratamento. Política não se faz nesse nível. Podemos criticá-la por ter aumentado a energia, criticá-la por ter mentido na campanha, mas esse nível foi baixo e eu tirei assim que tomei conhecimento dessa postagem. Não gostei, me envergonhou. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui e também, né, cumprimentá-lo pela iniciativa de reconhecer publicamente que falhou. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Muito obrigada, deputado.